Lernhundsrikisch, Lektion 75. Chegou a hora de finalmente falarmos sobre os advérbios de preposições ich, Adverbe von Ich-Präpositionen, und Trick gleich like. Eu apresentei as chamadas preposições ich em 2 aulas passadas. Elas são 7 e se caracterizam por terminarem com o sufixo ich, vorig, hinig, nevig, wittig, zwischig, ewig, unig. Quase todas essas preposições podem ser seguidas pelo dativo ou pelo acusativo. A única exceção é wittig, que é usada apenas com o acusativo. Relembre o uso dessas preposições na lição 49, exceto, é claro, a preposição wittig, que foi apresentada na lição 51. Quando eu apresentei essas preposições ich, eu comentei que elas se comportavam de forma diferente das demais preposições. Pois bem, essa diferença está na forma como criamos advérbios a partir delas. Antes de partirmos para isso, vamos relembrar rapidinho como criamos advérbios a partir da maior parte das preposições. Você costuma simplesmente colocar um t no início delas, ou tr, caso comecem com vogal. Fun fica tfun, mit, tmit, zu, tzu, pai, tpai. Fa e foa ambas ficam tfoa. Queixa fica tqueixa. Toris, ttoris. No, tmno. Vexa, tesvexa. On, tron. Uf, truf. Iva, triva. Trum. In, trin e yin. Aus, traus e yaus. Reveja tudo isso nas lições 62 e 63. Pois bem, com as preposições ich, as coisas não funcionam dessa forma. Você não pode simplesmente enfiar um t ou tr no começo delas e formar um advérbio assim. Vamos entender como elas se comportam. Primeiro, vamos analisar a preposição vorig, que, como sabemos, significa na frente de. Exemplo: Die Katz schläft vorig im Haus. O gato dorme na frente da casa. Vamos comparar isso com um exemplo com uma das preposições não ich. Die Katz schläft auf dem Haus. O gato dorme em cima da casa. Para adverbializar a segunda frase, dizemos Die Katz schläft drauf. O gato dorme em cima disso, ou simplesmente o gato dorme em cima. Agora, para dizer o gato dorme na frente, a frase fica Die Katz schläft vorne. Vorne é a forma adverbializada que significa na frente. Vamos ver alguns Beispielssätze com o uso de vorne. Vorne steht ein Karre. Na frente está parado um carro. Sie wartet vorne. Ela está te esperando na frente. Sie haben dir die Haare vorne zu kurz geschnitten. Eles cortaram teu cabelo curto demais na frente. Se a partir de vorig temos vorne, a partir de hinig, atrás de, temos hinne, atrás. E a partir de nevig, ao lado de, temos neve, ao lado. Beispielssätze. Die Kinder spielen hinten im Garten. As crianças estão brincando atrás no jardim. Hinne ist etwas komisch geschrieben. Atrás está escrito algo estranho. Der Ball ist neergefallen. A bola caiu ao lado. Wie wir dorthin gekommen sind, haben wir gesehen, dass neben ein kleines Städtchen war. Quando chegamos lá, vimos que ao lado havia uma pequena cidadezinha. Em relação à preposição wittig, contra, o advérbio se torna vita, contra. Preste atenção. Wittig é a preposição. Vita é o advérbio. Beispielssätze. Halmo das wittig die Wand. Segure contra a parede. Halmo das Vita. Segure contra. Sie steht immer dat Vita. Ela está sempre parada ali contra. Contra isso, o muro, a parede, a cerca. Nossa próxima preposição é zwischig, entre, no meio de.
Essa é um pouco diferente das demais, pois a forma adverbializada fica dazwischen. Aqui usamos o prefixo t que a maioria das outras preposições usa, mas ainda assim tiramos o sufixo ich e colocamos um simplesmente. Beispielsätze. 's Messer liegt dazwischen. A faca está deitada no meio. Dazwischen sehe ich sie. No meio eu a vejo. Agora, com as duas últimas preposições, ewig, acima de, e unig, abaixo de, temos de novo uma situação dupla como já vimos com in e aus. Quando você quer dizer acima ou embaixo para algo que está longe de você, que não é no mesmo lugar onde você está, você diz over e una, que significam algo como lá acima, lá embaixo. E quando você quer se referir a algo que está acima ou embaixo, mas perto de você, no mesmo lugar onde você está, você diz over e una. Vamos aos Beispielsätze. Over steht ein kleines Haus. Lá em cima há uma pequena casa. Ich bleibe gern over. Eu gosto de ficar aqui em cima. Die Hunde sind over mit mir. Os cachorros estão aqui em cima comigo. Over fliegt ein Vogel. Lá em cima voa uma ave. Una läuft ein Rio. Lá embaixo corre um rio. Una ist ein Knopf auf der Kanal so zeichnen. Hast du schon gekriegt? Wir sind Una am Warten. Estamos aqui embaixo esperando. Una sieht man Stadt. Lá embaixo se vê uma cidade. Ich war Una mit denen. Eu estava aqui embaixo com eles. O advérbio over, além do sentido de lá em cima, também pode significar lá longe quando combinado com o advérbio tat, lá. Nesse caso, ele não faz referência especificamente a algo acima. Tat over is ein Haus. Lá longe há uma casa. Wer geht tat over? Quem está andando lá longe? Pronto, jetzt kennst du schon viel mehr Adverben. Agora você já conhece muitos mais advérbios. Und wenn du noch mehr lernen willst, se você quer aprender ainda mais, considere se tornar um apoiador do canal pelo Catarse e ter acesso a conteúdo exclusivo. Confere lá, o link está na descrição. Ou se você só quiser fazer uma doação única e espontânea, de coração, pode fazer isso via Pix ou PayPal também. Qualquer valor é bem-vindo. E lá no Instagram eu também eventualmente posto conteúdo adicional, então me segue lá. Dankeschön und bis bald!